Vamos lá, pessoal. Último vídeo. Todo mundo aí, ó. Página 14, exercício 10.01. Vamos comentar sobre esse exercício aqui, ó. Ele diz aqui: em um prisma quadrangular regular. Se é uma coisa quadrangular regular, a única coisa que tem todos os lados iguais, no caso, ou é o losango ou é um quadrado, né? Então, é o nosso prisma. A diagonal da base mede 10 raízes de 2 metros. Então, ele disse aqui para a gente que nós temos um prisma diagonal regular, onde a diagonal da base, é isso daqui a diagonal da base, ó. Esse pedaço vale 10 raízes de 2. Não sei se vocês lembram, pessoal, se você tem um quadrado, ó, volta só um pouquinho na matéria. Você tem um quadrado de lado L e lado L, se você aplicar Pitágoras aqui, essa diagonal mede L raiz de 2. Então, se você tem, por exemplo, um quadrado onde a diagonal mede 10 raiz de 2, por Pitágoras, você chamando aqui de x e aqui de x, você percebe que aqui vai ser 10 e aqui vai ser 10. Então, é sempre o lado multiplicado por raiz de 2. Então, se essa diagonal mede 10 raiz de 2, esse lado e esse lado medem 10, ó. 10 e 10. Continuando, ele também fala que a altura é igual ao perímetro da base. Se a base é um quadrado 10 por 10, qual que é o perímetro de um quadrado 10 por 10? O perímetro de um quadrado 10 por 10 vai ser 10 vezes 4, porque o quadrado tem 4 lados. Então, o perímetro é 40. Se a altura é igual ao perímetro, então a altura vale 40. Resolve agora. Ele pede o volume. Volume é igual à área da base vezes a altura. Quem é a base? A base é um quadrado 10 por 10. A área de um quadrado 10 por 10 é 100. A altura do prisma é 40. Portanto, pessoal, para achar agora aqui, como que nós iremos calcular? Multiplica 100 vezes 40, 4.000 metros cúbicos. Temos aí a área da figura. Facinho, né? Então, vamos para o próximo exercício. Agora, pessoal, vamos falar o exercício 10.2, que diz o seguinte: um prisma reto, olha lá, tem por base um triângulo retângulo, cujo os lados, os catetos, medem 3 e 4 metros. Então, se eu falo que eu tenho um prisma e a base dele é um triângulo retângulo, então eu tenho a base de cima e de baixo sendo um triângulo retângulo. Então, observe a figura aqui, ó. Isso é um triângulo retângulo, base de baixo, e aqui a base de cima. Olha o ângulo de 90 aqui, ó. Se os catetos medem 3 e 4, ó, cateto 3 e 4. Esse cateto 3 e esse 4. E ele fala que a altura desse prisma é igual à hipotenusa. Eu tenho um triângulo pitagórico aqui. Então, a hipotenusa mede 5. Então, a altura, 5. Então, o volume da figura é... Olha a palavrinha mágica aí, pessoal. Volume. Volume de um prisma. Vamos lá, não pode esquecer para a prova. É área da base vezes a altura. Sabemos que a área da base é um triângulo retângulo 3 por 4. Então, 3 vezes 4 dividido por 2. Dividido por 2 porque a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Vezes a altura da figura. A altura é 5. Porque ele falou que a altura é igual à hipotenusa, né?
Então, resolvendo, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 5, 30. Acabou. Alternativa B. Então, encontramos aí a resposta desse exercício. Vamos para o próximo. O último exercício. Exercício 10.3. Diz o seguinte: em um prisma hexagonal regular, a altura mede 20. Está aqui, a altura vale 20. E as arestas da base mede 10. A aresta da base é o lado da base. Então, esse lado vale 10 centímetros. Ele pede que calculemos a área total desse prisma e adote raiz de 3 como 1,73. Então, pessoal, nesse exercício, para calcular a área total, tem uma diferença com volume. Então, olha a palavra aqui. Eu estou querendo calcular a área total. Se eu pedisse o volume, a área da base vezes a altura. Vai com fé e coloca isso, irmão. Agora, aqui é a área total. É quanto que eu preciso de material para fazer isso daqui. O que eu vou usar de material para fazer essa figura? Para fazer essa figura eu vou usar o hexágono de baixo e o hexágono de cima. Eu vou usar 2 hexágonos. Eu uso o de baixo, que é esse aqui, e uso para o hexágono de cima também. Com 2 hexágonos eu construo isso? De forma alguma. Você tem os retângulos nas laterais. Se você contar, você tem quantos retângulos? Tem 6 retângulos. Então, mãos à obra. Vamos tentar resolver. Então, para construir, eu vou precisar de 2. Vou fazer de verde aqui, porque essa caneta já era, pessoal. 2 hexágonos mais 6 retângulos. Então, se eu entregar na mão de vocês 2 hexágonos e 6 retângulos, vocês constroem essa figura. Então, vocês estão calculando a área da figura, a área total. Então, 2 vezes. Como é hexágono, eu sei que a área de um hexágono é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembra que isso é a área do triângulo equilátero e eu tenho 6 triângulos equiláteros? Então, a área do hexágono é isso. Eu tenho 2 hexágonos. Mais 6 retângulos. 6 vezes. Para achar a área do retângulo, é só multiplicar lado vezes altura. O lado do polígono, que vale 10, vezes a altura, que vale 20. Então, o retângulo é 10 por 20. Então, já vou colocar aqui, 10 por 20. Agora, resolve. Você sabe que o lado desse hexágono, pessoal, é 10 centímetros. Observem na figura. Então, 2 vezes 6, no lugar do L, 10 ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4, mais 10 vezes 20 dá 200. 200 vezes 6 vai dar 1.200. 10 ao quadrado dá 100. 2 vezes 6, 12. Vezes 100, vezes raiz de 3, sobre 4, mais 1.200. Simplificando isso daqui, 12 por 4 dá 3. 3 vezes 100 dá 300. Raiz de 3 mais 1.200. O exercício pede para a gente adotar a raiz de 3 valendo 1,73. Então, eu vou aqui onde está o raiz de 3, coloco 1,73. Então, vai ficar 300 vezes 1,73 mais 1.200. Vocês resolvendo 300 vezes 1,73,
dá 519, mais 1.200, 1.719. Portanto, alternativa E. Então, bons estudos para vocês e boa prova, pessoal!